Agora eu quero falar de uma outra situação que a gente mostrou no comecinho do nosso 3 em 1, que foi a manifestação do presidente da República ao lado dos ministros para dizer que Gabriel Galípolo será o novo presidente do Banco Central a partir de 2025. Vamos rodar novamente e depois a gente coloca aqui na análise. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Alan Gani, esse discurso vem no momento de turbulência para a economia, principalmente quando olhamos para o dólar. Ela pode diminuir um pouco essa fervura, baixar um pouquinho? Olha, se fosse em outros tempos, talvez, mas o mercado já deu muitos votos de confiança para o governo e agora o mercado quer uma sinalização concreta. Não basta apenas discursos. O mercado quer um pacote fiscal mais rigoroso, não este pacote fiscal desidratado, medidas mais concretas de corte de gastos. Evandro, só discurso não adianta. Ô Fábio Piperno, hoje eu vi uma entrevista interessante do Horácio Piva, que foi presidente da Fiesp há muito tempo, a Folha de São Paulo, em que ele usou o termo de negacionismo econômico. Ele disse que estava preocupado com a possibilidade de Fernando Haddad também ter se contaminado por um negacionismo econômico, colocando o motivo da situação que a gente está vivendo em relação ao câmbio na especulação e não, de fato, no que estamos acompanhando das decisões do governo federal para a economia brasileira. Ele se colocou como uma pessoa muito preocupada com os caminhos que estão sendo tomados pelo governo federal. Como é que você avalia essa e outras manifestações de críticas a esse suposto negacionismo, a essa dificuldade do governo federal de olhar de maneira transparente para o que está acontecendo aqui no país? Eu acho que a opinião dele é mais uma opinião importante, porque é alguém que já foi presidente de uma entidade que representa uma parte considerável do setor produtivo, lembrando que isso também faz parte do mercado e nem sempre é ouvido. Agora, também não é algo consensual, é mais uma opinião que o governo deve avaliar sem preconceito, até para fazer, veja, a sua própria autoavaliação mesmo. Mas me chama a atenção quando você fala consensual, Piperno. Beleza, claro, falar em consenso, em todo mundo pensar igual é impossível. Mas esse movimento que nós estamos acompanhando não reflete, de certa forma, aquilo que a maioria enxerga? Então, é aí que está o negócio. Você tocou para mim naquele ponto crucial, o que a maioria enxerga, porque é importante ver o que a maioria fazia no verão passado. E sabe, boa parte do que a maioria fez no verão passado... E que é? Estava lá, por exemplo, no primeiro boletim Focus do ano, porque eu fui olhar, que eu já falei que eu sou chato agora, adoro ver os números, confrontar e tal, né? E aí vem lá, por exemplo, previsão de aquelas tradicionais de PIB, inflação, etc. e tal, e tem lá de déficit fiscal. Você sabe o quanto é que o mercado previa de déficit fiscal para esse ano? Está lá, em 5 de janeiro, 0,8% do PIB. Ou seja, é possível que o país entregue metade ou um pouquinho mais da metade dessa projeção. Ora, se essa projeção era de quase o dobro daquilo que o país vai entregar, como é que piorou tanto assim? Como é que essas expectativas pioraram tanto assim? Tem um termômetro... Você quer responder, Gani? Eu consigo. Então vai. Porque tem um termômetro que ele é muito mais preciso que o relatório Focus. Eu também faço críticas igual o Piperno ao relatório Focus. É igual salsicha. Se a gente soubesse como é feito, ninguém comia, né? E ninguém comia boletim Focus. Agora, tem uma previsão que daí é de primeira, que são os preços dos ativos, Evandro. Porque preço de ativo envolve dinheiro. E aí, quando a gente vê o dólar nas alturas,
os juros nas alturas dos títulos públicos, a bolsa despencando, significa que toda a incerteza acabou indo para preço. O risco foi para preço. O melhor antecipador de futuro que a gente tem, inclusive academicamente falando, é o índice da Bolsa de Valores. E por que o índice está lá embaixo? Porque não se vê um futuro promissor. Fala, Segré. Quando a gente analisa os dados da macroeconomia, o que vemos é coisa ruim. E quando a gente escuta comentários de pessoas que hoje controlam ou deveriam controlar a política econômica, pelo menos na macro, determinada pelo poder executivo, vemos coisas piores que ruim. O próprio presidente, há 2 meses atrás, falou que quem ia apostar ao dólar, aos derivativos, ia perder muito dinheiro. Ganhou fortuna. Quando a gente avalia, nós falamos isso ontem, mas vamos relembrar agora, 9 trilhões é a dívida. Quando a gente avalia o déficit nominal, 1 trilhão 106 bilhões, pior que na pandemia. 9,84% respeito do PIB em termos de déficit nominal. Quando chega perto dos 10%, todo mundo começa com as luzes vermelhas. 78,6% a relação dívida com PIB. Quando chega perto de 80%, todo mundo pega e cai fora porque começa a ter um problema lá na frente com possibilidade de calote. E o presidente, há pouco tempo atrás, falou que ele não achava que tinha que diminuir gasto. Eventualmente havia que aumentar a arrecadação. Mais pressão tributária. O pessoal vai embora. Mas temos uma boa notícia. O Banco Central já torrou 4,62% das reservas internacionais. É a 4ª maior intervenção desde 1999. Março de 99, abril de 99, aquela corrida desesperadora com um real que estava sendo desvalorizado, o Banco Central colocou muito dinheiro. Segunda, 2002, quando existia a chance de que o presidente fosse Lula, o mercado em pavorosa, terceira operação. Quarta é agora. É a 4ª, pior, desde 1999. A 5ª foi na época da pandemia e a 6ª foi em 2022. O que isso justifica? Quanto era que o governo queria poupar para o ano que vem? Entre 2 anos, 70 bilhões. Sabe quanto colocou o Banco Central? Entre leilões de linha e à vista, 20 bilhões de dólares, 127 bilhões de reais. Esse à vista foram 16 bilhões. É uma barbaridade para colocar um dólar que começou em dezembro a 6,09 e está hoje a quanto? 6,09. Ou seja, colocou um monte de dinheiro para que o dólar estabilize. Mas temos uma boa notícia. O dólar vai baixar, Evandro. Vai baixar. Não precisa nem que o Banco Central intervenha. Quando a taxa de juros sobe, se denomina carry trade. Carry trade é eu pego dinheiro meu, trago, coloco em dólares, reverto a reais, aplico em renda fixa, espero um pouco, pego retorno em reais e passo a dólar. Como todo mundo vai querer fazer isso e vai entrar um monte de dinheiro de fora, o dólar vai cair, porque é oferta. É oferta. Então vai cair, não precisa nem vender mais, vai cair, é uma questão de tempo. E depois vão falar, caiu porque o governo... Não, vai cair por isso, chama carry trade. E tem um carry trade melhor ainda, nem preciso pegar dinheiro meu. Eu pego dinheiro em algum país que tem uma taxa baixa de juros e trago aqui com uma taxa alta de juros. Isso sim é especulação, não vai ser dinheiro produtivo. Esse dinheiro faz retorno e se manda. E aí o que vem? Olha a diferença. O governo queria poupar em 2 anos 70 bilhões e o Banco Central torrou 127 bilhões. Que alguém me explique a conta. E finalmente, temos que avisar o presidente que o nome é Gabriel Galípolo. Não está saindo o nome de Galípolo para o presidente. Ele que observa os detalhes. Ah, sim. Ô, Zé Maria Trindade, eu queria dar uma olhada também contigo no movimento político que está em torno dessa história. Porque é o seguinte, já vi várias análises de que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, estão remando contra a maré desde o começo desse governo. Mas tem uma outra análise interessante também, e que é a qual eu gostaria de tocar aqui contigo, que é a de que os ministros teriam dificuldade de falar para o presidente aquilo que é negativo. Teriam dificuldade de levar para o presidente aquilo que precisa ser modificado, aquilo que de fato já não dá mais para seguir do jeito que está. Há essa dificuldade? Pois é, eu vou revelar aqui um bastidor de uma conversa que eu tive aqui com um ministro importante. E aí ele me perguntou sobre a área de comunicação, como ele era visto, e aí eu falei um monte de coisa verdade. Aí na saída o assessor
me falou assim, Zé, você falou para ele o que todos nós aqui da área de comunicação gostaríamos de falar. A gente não tem coragem. E você foi corajoso. Eu falei, eu não fui corajoso, eu não sou funcionário dele. Para mim não faz a menor diferença. Exatamente. Agora você chegar para o seu chefe e fazer críticas ao está errado, ninguém tem realmente essa coragem. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, me disseram, um dos ministros militares, de que quando queriam fazer aquela dura no presidente, iam 6 ministros, todos militares. E se reuniam com ele e todos falavam a mesma coisa. E aí diziam, não é possível que ele vai demitir todos nós, os 6, de uma vez só. Então era a estratégia. Então é natural esse processo, esse medo de falar com o chefe. Olha, chefe, o senhor está errado nisso e nisso, e foi muito mal nisso. Todo mundo fala, foi bom demais, está tudo muito lindo, o senhor é lindo, seu cabelo está maravilhoso. É assim o processo de poder, né? E neste caso aí, todo mundo sabe que o Fernando Haddad luta contra esta maré do PT, do PT raiz ali. E qual é a estratégia? Ele se apoia no Congresso Nacional, líderes importantes e em empresários que não gostavam dele, mas se tornou o queridinho dos empresários, exatamente por isso, por resistir. Deputados liberais do Congresso me dizem de que o Fernando Haddad é a salvação. E desta vez desconfiaram de que ele, sim, cedeu demais, cedeu onde não precisaria nessa negociação do pacote com o presidente Lula. O poder aqui, meu amigo, cada centímetro é disputado a cotoveladas. Ixi, fala, Piperno. Não, veja, de ontem, 10h30 da manhã, mais ou menos, para esse momento em que a gente está falando agora, o dólar já recuou 4%, né? Chegou a bater em 4,30, agora está entre 4,6 e 4,7 e tal. Então, é claro que... Hã? 4... Agora. Pois é, baixou já 4%. Qual foi também o fato espetacular da economia para isso? Então, obviamente, está muito atrelado ao que aconteceu no Congresso. Então, isso é óbvio que também inflou artificialmente essas cotações e ajudou, sim, a colocar muito mais gasolina nessa fogueira nos últimos dias. Agora, a partir do momento que a questão política em relação a isso se resolveu, é natural que isso vai baixar. E, por sinal, eu deveria ter fechado a negociação daqueles meus euros lá com o Segrete ontem, que eu teria ganho uma bela grana. Pois é. E já baixou bastante. Então, não, eu quis. Eu falei que eu toparia. Pode trazer. Eu não vou pagar se você não traz. Mas, ô Piperno, veja, olha que situação que a gente mesmo negociando hoje, eu vou ganhar ainda. O dólar, ele não forma preço, né? Ele não se estabiliza num determinado preço. Ele vai para 6,30, bate 6,32, volta para 6,20, aí vai para 6,06, aí volta de novo para 6,14. Isso é muito ruim, porque claro isso é volatilidade. Lógico que sim. É um sinal de incerteza muito grande. E o outro fato, que é bastante ruim também, Piperno, é que o novo câmbio de equilíbrio, a gente agora está falando em 6. Até pouco tempo, a gente falava em 5. A gente fazia a conta, tudo multiplicando por 5. Agora não. Você lá que adora ir para Portugal vai multiplicar por 6. Eu não sei se euro até mais. Né? Eu não sei se esse câmbio de equilíbrio vai ficar em 6. Tenho muita dúvida em relação a isso. Não, vai baixar. Eu tenho uma visão diferente dos meus colegas. Eu também acho que vai baixar. Porque eu vejo que o juro pode subir mais nos Estados Unidos, pelo menos é assim que o mercado está precificando, e aqui eu nem concordo que com o Trump vai ser mais inflacionário, mas o mercado enxerga dessa maneira. E a alta dos juros já foi precificada pelo mercado. Então os juros já subiram aqui no Brasil e os juros nos Estados Unidos podem subir ainda mais. Basta olhar a Bolsa Americana, que está, acho que há 10 dias consecutivos em queda, por conta do pessimismo em relação à inflação. Então, juros subindo lá nos Estados Unidos é ruim para a gente, porque diminui o diferencial de taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. Fala, Segre. O comentário do Piperno parece a Black Friday. Te aumenta 100% para te dar um desconto de 50% e você fica feliz. Não estou feliz. Cai a 4% quando aumentou 20%. Estou dizendo que em 30 horas baixou 4%. Lógico. Que movimento brusco é esse? Em 20 dias colocaram 20 bilhões de dólares, Piperno. Se não cai com 20 bilhões de dólares, não cai nunca mais. Então, o único que cai quando colocam 20 bilhões de dólares e não desce é o ministro. Então, esse que cai, se você coloca 20 bilhões e não cai. Mas, vamos fazer uma conta simples. O do anterior colocou 74.
Mais uma Banco conta. Central, 74. Não, mas mesmo assim, 74. não foi a quantidade suficiente em termos de proporção, como eu acabei de mostrar agora. Não. Em termos de proporção? Não, é a proporção. Vamos lá de novo. Março, 99, pode pegar. 74 é maior que 20. Aposto o que você quiser. 99, março e abril foram os dois maiores, com 9,33%. Estamos falando de percentual sobre a reserva. Não, você está falando de percentual sobre a reserva colocado de uma vez. Tá. Eu estou dizendo que naquele período foram 74 mas bilhões. Mas era pandemia. Estamos falando de pandemia. Pandemia, desculpa, mas é em castelhano, é pandemia. Quando você tem uma pandemia, aí não tem o que fazer. Eu queria ver uma pandemia nesse governo, a ver se fosse assim. Foram duas intervenções, 2020 e 2022. A 2022 representou 3,36 sobre as reservas, é muito menos do que agora. Mas, indo de novo, quando cai 4 pontos e pouco e subiu 20%, sinceramente, não é uma notícia para ficar feliz. Sabe quando faz a conta? Dezembro, último dia de dezembro do ano passado, 4,84. Essa era a cotação do dólar. Hoje está 6 pontos, o que você quiser, 0,9, 0,6. Coloca o que você quiser. Sim. A diferença entre 4,84 e 0,6 é mais de 25%. Claro que é. É a quarta caída. Depois de muito tempo, tivemos 35% de desvalorização na pandemia. E agora, 25%. É uma barbaridade. Não é para comemorar que diminuiu 4%. Não, isso não é comemoração. Isso é só uma constatação de que esse movimento também tem artificialismos, que não existiu nenhum fato que determinasse que nas últimas 30 horas devesse cair 4%. O valor do Banco Central, isso que... Tira o dinheiro do Banco Central, vamos ver se o dólar não estava 6,30. Aí que está o negócio. É também o que aconteceu no Congresso. Aprovou e tal, agora acalmou um pouco. Tal. E por que hoje colocaram 8 bilhões, inclusive, mas teve um leilão que não teve nem demanda. Não teve demanda. E teve outro que cancelaram por problemas técnicos. Agora, Zé Maria Trindade, só para a gente arrematar, tem um minutinho para você. Essa manifestação do presidente hoje, deixando claro que ele não vai interferir no Banco Central. É mais um recado diante dessa turbulência? É uma decisão que já era esperada. Vocês se lembram aqui, lá atrás, há meses, eu falei desta integração entre o Calígula e o Galípolo. O novo presidente. O novo presidente do Banco Central é Campos Neto, né? Então, assim, a informação é de que esta integração passa, inclusive, por esse processo do próprio governo. Não dá para o presidente Lula e PT criticarem um presidente do Banco Central que eles indicaram e aprovaram no Congresso Nacional. Ali o presidente está dizendo, assim, eu aceito a partir de agora o aumento de juros como uma política monetária do governo. E a integração do Banco Central com a equipe econômica será muito maior, né? E será uma ação técnica. O presidente Lula já deu a Henrique Meirelles esta autonomia que ele está falando agora do novo presidente do Banco Central.